Caros amigos, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo das funções inorgânicas na visão do cientista Arrhenius. Nós aprendemos que os ácidos eram as substâncias que, na presença da água, sofriam ionização e liberavam o cátion H+. E vimos também que as bases eram agentes químicos que, na presença da água, sofriam dissociação e, ao invés de liberar o cátion H+, elas liberavam o ânion OH-, que a gente chama de hidroxila. Vimos também que os ácidos e as bases, através de uma reação de neutralização, anulam as suas propriedades, ou seja, quando eu coloco um ácido para reagir com a base, eu elimino as suas propriedades características e origino uma nova substância. Ácido mais base gera sal mais água. Isso, o nome disso é o quê? Reação de neutralização. Vimos as nomenclaturas, vimos as classificações, e para que a gente não fique com nenhuma dúvida, eu vou refazer exercícios com você. Eu vou relembrar o que é mais importante das bases para que você fique seguro, que você consiga fazer as atividades sem dúvida. Vejamos aqui o que é que eu trouxe para você. A primeira questão que eu trouxe para você, para que a gente pudesse trabalhar de maneira tal que você aprendesse, diz assim: escreva a fórmula das bases. Então, a primeira coisa que eu queria lembrar para você. As bases, elas são escritas assim, amigos, ó. Tem uma hidroxila e tem aqui do lado um metal. Como é que a gente faz a nomenclatura de uma base? Muito fácil. Você escreve hidróxido de... Aí você coloca o nome do elemento aqui. O que a gente tem que ter cuidado é com o número de hidroxilas. Vanks, quem é que define o número de hidroxilas? É a família. Então eu tenho que ir lá na tabela periódica para olhar? Tem. Eu vou adiantar para vocês aqui a família de cada um dos elementos que eu coloquei. Ó, bário. O meu amigo bário é da família 2A. Eu vou colocando bem aqui. O amigo berílio também é da família 2A. Isso aqui você vai ver lá na tabela periódica. O alumínio é da família 3A. O cálcio é da família 2A. O amônio, eu vou ter que trabalhar com o nitrogênio. O nitrogênio, ele é da família 5A. O potássio é da família 1A. E o lítio também é da família 1A. Para que eu preciso dessas famílias? Eu preciso dessas famílias para eu poder fazer a fórmula. Você pode receber a fórmula e dar o nome, ou você pode receber o nome da base e fazer a fórmula. No caso aqui, eu quero a fórmula. Então, como é que eu vou fazer? Quem é o bário, Vanks? Bário é o Ba. Quantas hidroxilas eu vou colocar? De acordo com a família. Família 2A, você coloca 2 hidroxilas. Você coloca dentro do parênteses quando você tiver mais de uma, tá? Pronto, ó. BaOH2. Só isso, somente isso. Hidróxido de berílio. Quem é o berílio? Berílio é o Be. Família 2. 2 hidroxilas. BeOH2. Alumínio. Qual é o símbolo do alumínio? Al. Qual é a família do alumínio? 3. Então, 3 hidroxilas. OH3. Cálcio, qual é o símbolo do cálcio? Ca. Família 2, CaOH2. Quer dizer, então, Vanks, que você me sugere que amanhã, na nossa prova, que é uma prova através do sistema remoto, eu posso consultar, a minha tabela periódica tem que estar pertinho de mim, né? Sem dúvida. Hidróxido de amônio é uma base muito importante porque ela tem características que fogem às regras. Por exemplo, solubilidade, força. E a fórmula do hidróxido de amônio, você vai escrever a fórmula da amônia e vai adaptar com relação à base. Vai ficar assim, ó, NH4OH. Esse é o famoso hidróxido de amônio. Quem é que é amônia, Vanks? Amônia somente NH3. Isso aqui é amônia. Isso aqui origina aqueles produtos de limpeza, lembra? Os amoníacos. Cuidado com o amoníaco, não fique fechado dentro de banheiro fazendo uso de amoníacos, nem tampouco de água sanitária, porque são substâncias tóxicas e, quando concentradas, podem levar você até a desmaiar. Então, não feche ambiente com esse tipo de produto. Hidróxido de potássio. Quem é o potássio? É o K. Qual é a família dele, Vanks? É a família 1. Então, vai ficar KOH. Quando é da família 1, não há necessidade de você colocar hidroxila dentro do parênteses. Hidróxido de lítio, família 1. O lítio é o Li. Então, vai ficar LiOH. Pronto. Aqui está a primeira questão resolvida. Então, para efeito de bases, não tenha dúvida, é somente isso. Olha a questão de número 2.
Se você fosse picado por formigas na área rural, para aliviar a irritação causada pelo ácido presente no inseto, a formiga tem um ácido chamado ácido fórmico. Já perceberam que quando a gente tem uma sequência de formigas andando numa trilha, se você chegar a matar uma, as outras se dispersam? Pois é, elas soltam o odor do ácido fórmico e as outras sabem que isso aí é um sinal de perigo e fogem. Então a pergunta é, qual dos produtos de uso doméstico abaixo você utilizaria para diminuir essa irritação? Vamos lembrar do que eu lhe ensinei? O que é que eu disse para você no tocante à neutralização das propriedades dessas estruturas inorgânicas? Existe uma reação chamada reação de neutralização. O que seria a reação de neutralização? Você viu aqui que você foi acometido de picadas da formiga? Então, o que é que acontece? Você recebeu na pele uma estrutura ácida que causou irritação. O que é que você vai fazer? Você vai combater a acidez com uma base. Ó. Ácido mais base origina sal mais água. Então, se você tem lá na formiga o ácido fórmico, você precisa procurar uma base. Então, vamos lá. Vinagre é uma base? Não, vinagre é um ácido. Sal é uma base? Não, sal é sal. Óleo e coalhada tem características ácidas e básicas? Não necessariamente. A resposta aqui que a gente tem é esse moço bem aqui. Leite de magnésio. Leite de magnésio é essa base bem aqui, ó, MgOH2. Como é que é o nome dela, Vanks? Como é que a gente faz o nome das bases? Vamos treinar? Hidróxido de quem? Hidróxido de magnésio. Quem já viu esse medicamento, talvez você tenha até tomado, a sua mãe já deve ter dado isso para você. É um vidrinho azul, ele é um líquido viscoso, branco, um sabor não muito agradável, leite de magnésio, hidróxido de magnésio. Quem tem problema de produção em excesso de ácido clorídrico, lá no suco, em função do suco gástrico, que a gente produz o ácido clorídrico no nosso corpo, tá, moçada? A gente produz esse moço bem aqui, ó, HCl, para quê? Para ajudar na nossa digestão. Quando a gente produz ácido clorídrico em excesso, a gente precisa tomar um antiácido, a gente precisa tomar leite de magnésio, o MgOH2. Se você, jovem como é, já tem esse tipo de problema, você tem que ficar muito atento. Vanks, de vez em quando eu tenho muita azia. Sabe o que é isso? Produção de ácido clorídrico além do necessário. O que é que eu tenho que fazer? Você tem que combater com leite de magnésio, mas você não pode passar a vida inteira tomando leite de magnésio. Você tem que rever a sua alimentação. Você tem que fazer uma reeducação alimentar. Tem que evitar fritura, tem que evitar café, tem que evitar Coca-Cola. Mas isso o nutricionista ou o médico vai te orientar. Eu estou te falando isso na condição de professor de química. Procure evitar esse tipo de alimentação, porque ela vai permitir uma produção elevada de ácido clorídrico, o pH, que é o potencial hidrogênio iônico, vai baixar, você vai ficar com queimação. Questão de número 3. Que substância teria sabor adstringente? Sabor adstringente, amigos, é aquele sabor que trava a nossa língua. Por exemplo, você mordeu uma banana verde. Quando a gente pega uma banana verde, que ainda não está madura, obviamente, e dá uma mordida nela, dá uma travada na nossa língua. Aquele sabor adstringente, característica de quem? Isso aqui é a característica das bases. Quem tem um sabor adstringente, as bases. E os ácidos, Vanks? Os ácidos têm um sabor azedo. Por exemplo, pega o limão, pega o tamarindo, pega a própria laranja. As características do ácido cítrico presente nas frutas que eu acabei de citar é a característica específica dos ácidos. O sabor adstringente, característica das bases. Então vamos lá. CH3COH, isso aqui, pessoal, é o ácido etanóico. Quem é ácido etanóico, Vanks, que eu nunca ouvi falar? Ouviu? Sabe quem é esse moço? É o ácido acético. Também nunca ouvi falar. Ouviu? Sabe quem é esse moço? O vinagre. Lá na sua casa, temperando a salada. Vinagre. Letra B. NaCl. NaCl é o cloreto de sódio. Nunca ouvi falar. Já. Quem é o cloreto de sódio? É um sal. Qual sal? O sal de cozinha. O sal que eu uso lá em casa? Exatamente. O NaCl é o sal da sua casa, ó. É o sal doméstico, cloreto de sódio. Aquele que a gente tem que ter muito cuidado. Cuidado com sal, viu? Cuidado com excesso de sal, cuidado com excesso de açúcar. MgOH2 é essa a resposta. Por que é uma resposta? Porque toda base tem quem, moçada? Toda base tem o ânion
Hidroxila. Essa é a resposta. Vanks, dá para você comentar as outras letras que eu queria saber quem são. C12H12, C12H22O11, isso aqui é a sacarose. Ah, quando eu faço um suco, quando eu coloco açúcar, exatamente. H3PO4 é outro ácido. É o ácido fosfórico. Ele não vai ter sabor adstringente, ele tem um sabor azedo. Então a resposta à questão número 3 seria a letra C. Trouxe para que você trabalhasse comigo também nesses exemplos de bases para fixar esse assunto e você ficar fera. Identifique a alternativa que apresenta 2 produtos caseiros com propriedades ácidas. Detergente leite. Não, isso aqui tem o leite tem característica o quê? Básica. Sal e coalhada. O nome já diz tudo. Sal não é característica ácida nem básica. Coalhada tem sim um lado básico em função do leite. Leite de magnésia é básico. Bicarbonato e hidróxido de alumínio. Não. Aqui, hidróxido, característica de quem? De base. Então, características ácidas. Ó, aqui, Coca-Cola. Coca-Cola e café possuem um pH baixo. pH baixo é acidez, tá, pessoal? O pH do 0 ao 14 até 7, características ácidas. O 7, no exato, é uma estrutura neutra. E acima de 7 até 14, o pH é de estrutura básica. Então, quando eu, por exemplo, eu tomo Coca-Cola e café, eu já sei. Eu estou ingerindo líquidos com pH muito baixo. Veja essa imagem aqui na questão de número 5. Eu trouxe para você aqui uma foto de um medicamento. Está vendo o nome dele aqui? Hidróxido de alumínio. Tá? Ele pede você comentar. Vamos fazer alguns comentários aqui. Trata-se de um ácido ou uma base? Olhe para ele e diga para mim. Hidróxido de alumínio, AlOH3. Trata-se de uma base. Vanks, como é que eu sei que é uma base? Você sabe que é uma base porque tem a presença de quem? Da hidroxila. Essa estrutura tem sabor o quê? Adstringente. Não é um bom sabor, não? Não, ele trava. Tanto é, meus amigos, olha aqui essa observaçãozinha bem aqui que eu estou destacando. O que é que a gente tem ali escrito? Sabor hortelã. O laboratório ele já tentou fazer o quê? Fazer com que você tenha um sabor diferente para poder encarar. Para que serve esse medicamento? Ele vai combater o quê? Azia. O que seria isso, Vanks? Isso aqui? Uma acidez estomacal elevada. Através de quê? Através da reação de neutralização. Porque quando você tem uma reação de neutralização, o ácido vai ser eliminado com relação às suas propriedades pela base. Então, qual é o ácido que é produzido lá no seu organismo? Você tem esse aqui, ó. Você produziu isso aqui. O que você vai fazer? Você vai ingerir esse aqui. Para quê? Para um eliminar as características do outro. Existem alguns laboratórios que trabalham com hidróxido de alumínio e outros que trabalham com hidróxido de magnésio, que é o leite de magnésio. Lembra que eu falei para você? Só que hoje em dia a gente encontra muitos medicamentos unindo os dois. Coloca hidróxido de magnésio, coloca hidróxido de alumínio, tudo junto. Para quê? Para combater a acidez. Insisto, se você tem algum tipo de sensações que se assemelham a essa, fique atento. Não é comum a gente ficar tendo azia o tempo inteiro, queimação estomacal o tempo inteiro. Isso aqui é um alerta. Você está produzindo ácido clorídrico demais. O que é que você tem que fazer? Você tem que procurar um médico, um nutricionista. Para quê? Para rever a sua alimentação. Porque a queimação estomacal, essa má digestão ou azia, ela também pode ser oriunda de aspectos emocionais, tá? Você pode estar com alguma situação, algum nível de estresse, por exemplo, que permita você estar tendo essas produções excessivas de ácido clorídrico. Bom, na questão número 6, eu trouxe aqui para a gente trabalhar. Lá na primeira questão, eu pedi para você escrever a fórmula, não foi? E aqui eu estou te pedindo o nome. O nome das bases sempre é a mesma coisa, tá, pessoal? Ó, hidróxido D. Hidróxido D. Em todas elas. Sem exceção, Vanks.
Toda base é assim. Hidróxido de. Eu estou escrevendo para todas, para quê? Para que você fixe na sua memória. Depois que você faz isso, você vai olhar o nome do elemento e acrescentar na frente, ó. Todos eles você precisa escrever hidróxido de. A nomenclatura da base é muito fácil. Para você errar, você tem que se esforçar. Vamos lá nos elementos? Qual o primeiro elemento que você tem aqui? Sódio. O segundo, magnésio. O próximo elemento que se apresenta aqui é o cálcio. Vanks, esse aqui é aquela base que tu disse que a gente tem que ficar atento, oriundo lá da amônia, né? Sim, é o hidróxido de amônio. Potássio. O último que ficou a visualização aqui comprometida é o AlOH3. Isso aqui é o hidróxido de alumínio. Antes de mudar para a próxima questão, eu queria chamar a atenção de você o seguinte. Por que é que aqui tem uma, aqui tem duas, uma e 3 hidroxilas? Quem define o número de hidroxilas, amigos, é a família. Ó, sódio, a família 1A, tem uma hidroxila. Magnésio 2A, tem 2 hidroxilas. Cálcio 2A, tem 2 hidroxilas. Então, quando você for fazer o exercício, você olha, se você for montar a fórmula, qual é a família, porque o número de hidroxilas vai estar diretamente ligado ao metal que você está trabalhando. Família 1A, família 2, família 3. Questão número 7. Equaciona as dissociações em água. Como assim, Vanks, equação de dissociação? Eu quero saber o que acontece com o hidróxido de sódio quando você coloca ele na água. Primeira coisa, quem é o hidróxido de sódio? NaOH. Presença da água, ó, flechinha, H2O. O que é que vai acontecer aqui? Dissociação. Como é que vai ficar isso? Na mais OH menos. Lembre-se, na base a hidroxila é o seu ânion. Beleza? Beleza. Hidróxido de alumínio. AlOH3. Presença da água. Al, qual é a carga dele? Família 3 é mais 3. Mais 3 hidroxilas. Não vai colocar menos 3 lá em cima, não. É só um tracinho. Hidróxido de lítio. LiOH. Presença da água. Como é que vai ficar aqui a dissociação? Li mais OH menos. Por isso que as bases podem conduzir corrente elétrica. Quando na presença da água, você tem íons ali, ó, cátion e ânion. Hidróxido de cálcio. CaOH2. Como é que vai ficar aqui, Vanks? Presença da água. Ca mais 2. 2 hidroxilas menos. Hidróxido de potássio. KOH. Presença da água. Como é que vai ficar, Vanks? K mais OH menos. E o último, hidróxido de bário. Bário é da família 2A. Vanks, assim eu tenho que ir lá na tabela, né, para ver qual é a família e de saber o número de hidroxilas? Sem dúvida. Sem dúvida você tem que ir na tabela. Como é que vai ficar isso aqui? Ba mais 2, 2 hidroxilas, carga negativa. É assim que você faz a dissociação em água dessas bases. Questão número 8, eu trouxe uma questão com VOF. Vamos fazer. Com relação às propriedades das bases, assinale VOF. O hidróxido de amônio, quem é ele, Vanks? NH4H. É uma base não metálica bastante solúvel em água. Sim, bastante solúvel em água. Essa aqui é uma exceção. As bases solúveis são as bases da família 1A. E toda base solúvel é forte. O hidróxido de amônio é solúvel, e por que você disse que ele era uma exceção? Que apesar de solúvel, ele é fraco. É essa a exceção. Os metais alcalinos, quem são os metais alcalinos, Vanks? Família 1A. Quem são eles? Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio, essa galera. Quando você coloca eles para trabalhar, ele diz assim, os metais alcalinos formam monobases. Monobase significa só um hidroxila. É assim? Sim, uma única hidroxila. Por quê? Porque o número de hidroxila depende da família. Se a família 1A é monobase. Se fosse 2A, dibase. Nossa, Vanks, a gente prestar atenção, a gente não erra. Claro que não. Ele tem alto grau de dissociação. Sim. Por quê? Porque ele é uma base forte. As bases formadas por metais alcalinos são fracas. Não, as bases dos metais alcalinos são fortes. Família 1A é a base mais forte que tem. Os hidróxidos dos metais alcalinos são insolúveis. Toda base forte é solúvel. Família 1A,
é solúvel. A família 2A é pouco solúvel. E as outras é praticamente insolúvel, tá? Ele está dizendo aqui que são insolúveis. Claro que não, são as que mais dissolvem. Uma base é tanto mais forte quanto maior for o seu grau de dissociação. Vou falar aqui o grau de ionização, tá? O tal do alfa. Você lembra como é que é o alfa? Número de moléculas ionizadas dividido pelo total de moléculas do experimento que você está trabalhando. Questão de número 9. Considerando a equação química Cl2O7 mais 2NaOH, originando 2NaClO4 mais água, indique a função do composto em destaque. Quem está em destaque ali é o NaOH. Que é isso aqui? Quem tem hidroxila como estrutura iônica, no caso aqui o ânion, na presença da água vai sofrer dissociação, é uma base. Tem hidroxila lá no final, é base, amigos. 10. Considere 3 estruturas, hidróxido de alumínio, hidróxido de potássio e hidróxido de amônio. Trata-se de grupo funcional cujo nome é. Está percebendo que aqui temos hidroxila, hidroxila, hidroxila? Isso aqui trata-se de quê? Base. Seus nomes. Hidróxido de alumínio. O outro, hidróxido de potássio. E o último, Vanx, NH4OH, hidróxido de amônio. Trouxe para vocês a questão número 10, porque aqui eu queria chamar a atenção das bases que possuem NOx variáveis. Eu coloquei aqui 3 situações: ferro, cobre e estânio. Por que é que eu quis colocar isso aqui? Porque quando as bases sofrem situações como essa, com NOx variáveis, o que é que a gente tem que fazer? A gente vai usar a terminologia ICO e OSO. Você vai usar OSO para o menor e você vai usar ICO para o maior dos NOx. Como é que eu vou fazer, Vans? Pelo número de hidroxilas, ó. 2 e 3. Então, o 3 é o maior. Então, aqui vai ficar assim, ó. Hidróxido ferroso. E este? Hidróxido férrico. Aqui, hidróxido cuproso. É o cobre. E esse? Hidróxido cúprico. Existe uma outra maneira de escrever isso? Existe. Se você não quiser escrever oso e ico, você pode utilizar algarismo romano. Aqui, ó. Vamos fazer aqui com romanos. Hidróxido de estânio 2. Ah, que legal. E aqui vai ficar como? Hidróxido de estânio 4. Beleza? Questão 12. Para combater a acidez estomacal causada pelo excesso de ácido clorídrico, costuma-se ingerir um antiácido. Das substâncias abaixo encontradas no cotidiano das pessoas, a mais indicada para combater a acidez. Tomar refrigerante não é aconselhável. Por quê? Tem presença de ácido carbônico. Tomar suco de laranja também não é aconselhável. Por quê? Tem a presença do ácido cítrico. Tomar água com limão também tem a presença do ácido cítrico. Tomar vinagre não é bom, não. E mesmo porque não é nem por causa do sabor, é porque você no vinagre tem o quê? Tem a presença do ácido etanóico ou ácido acético. O ideal aqui para combater a acidez, amigos, é uma base, ó. Leite de magnésia. Mg ou H2. Questão número 13. Uma base forte. Quem são as bases fortes? Bases fortes são as bases dos metais alcalinos. Quem são os metais alcalinos? Lá da tabela. Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio. Essa galera está na tabela periódica aqui, ó. Vamos lembrar, isso aqui a gente estudou na tabela periódica. Estão bem aqui, ó, na família 1A. Aí ele diz assim, letra A, é um elemento, a base forte deve ser ligada a um elemento muito eletropositivo. Você lembra o que é eletropositividade? Eletropositividade é a tendência de doar elétrons.
Onde estão os mais eletropositivos? Estão na esquerda da tabela e para baixo. Então, a base forte, família 1A, é um elemento muito eletropositivo? Sim. Resposta à questão 3, letra A. Questão 14. VOF. Elemento muito eletropositivo, como metais alcalinos e alcalinos terrosos, formam bases fracas. Não. Família 1A forma base forte. Falso. O elemento alumínio forma uma base ao se unir com 3 grupos de hidroxila. Alumínio é de que família? 3A. Como é que fica a fórmula da base do alumínio? Al, OH, 3. Está certo isso? 3 grupos de hidroxila? Sim. Todas as bases são solúveis? Nem todas. Existem bases insolúveis. O hidroxila possui carga -1. Toda vida que eu escrevo a hidroxila, eu acrescento carga negativa aqui nela. Sim. Quando uma base reage com um ácido, ocorre uma reação de neutralização formando como produto sal e água. Certo. Reação de neutralização. E para fecharmos, eu trouxe a questão de número 15, que diz assim: a grande maioria dos solos brasileiros onde se cultiva batata são ácidos. Ou seja, com pH baixo da faixa ideal de cultivo, entre 5,5 e 6. A calagem, o que é calagem, Vanks? É a pergunta. Promove importante modificação no ambiente radicular, pois diminui a acidez do solo, aumenta a disponibilidade e eficiência na utilização de vários nutrientes. Indique a substância indicada para corrigir esse solo. Isso aqui é um solo ácido, tem pH baixo, então você tem que corrigir. Para sua correção, você vai fazer um processo chamado calagem. O agricultor sabe o que eu estou falando aqui. Quem mexe com a agricultura sabe o que é isso. É você corrigir o solo. Quem é que é responsável por isso? Quem estudou para isso. Quem estudou para isso? O agrônomo. Então, você vai corrigir o solo. Dentre as correções, você pode utilizar essa estrutura. Quem é isso aqui, Vanks? Carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio. Esse aqui vai ajudar a corrigir a acidez do solo. Resposta aqui seria a letra A. Com isso,